desafios do nosso sofrido, mas promissor país. A gente estava conversando nos bastidores, você estava contando da sua viagem à Amazônia. Foi ali que essa viagem foi necessária para você amar o nosso país? Como que foi esse processo assim de se apaixonar pelo Brasil? Não, cabeleira. Rodrigo, a nossa formação se dá por etapas, por camadas, por influências de várias origens. Você tem a influência da sua família, inicialmente da mãe, do pai. E eu fui criado por uma mãe que ficou viúva aos 27 anos, que tinha que administrar uma família de 9 irmãos e que usava para isso, naturalmente, além do amor que tinha pelos filhos, disciplina, hierarquia, para poder conseguir, né, criar tanta criança. Aí eu tive a influência também do ambiente onde eu nasci e cresci. Eu nasci no campo, na roça, nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural, estudei numa escola técnica agrícola internado. Naquele tempo, os meninos entravam na escola agrícola com 11 anos de idade, porque fazia o ginásio e fazia o curso técnico. Tive a influência das minhas professoras, principalmente do curso primário, que ensinavam às crianças o apreço pelo Brasil. Com 9, 10 anos, eu tinha que fazer todo mês uma redação de algum efeméride importante da construção do Brasil. Às vezes era uma biografia de um Castro Alves, ou Rui Barbosa, um Caxias, ou outros personagens da história do Brasil. E depois no ginásio, a minha professora de geografia, que era muito rigorosa, disciplinadora. Você tinha que aprender as coisas do Brasil, a geografia física do Brasil, a geografia econômica. E tudo isso, numa criança de 8, 9, 10, 11, 12 anos, você, com facilidade, você decora, você grava. Hoje em dia, há correntes da pedagogia que condenam essa memorização. Eu não condeno, eu acho que é uma coisa muito boa que a educação e a aprendizagem possa contar com esse recurso, que é o da memória. E nós aprendíamos tudo. Eu sabia todos os afluentes do Amazonas. Aliás, sabia de Oriente para Ocidente, da margem direita e da margem esquerda, geografia do Brasil, os acidentes geográficos, os pontos extremos do Brasil, a geografia física, a vegetação. E tudo isso gerava um apreço, um afeto pelo Brasil. Eu tinha uma admiração pelo Brasil, como o Brasil foi sendo construído, um país continental, esses construtores do passado que legaram esses exemplos, né, de perseverança, de determinação. Eu fui ao Rio Grande do Sul já na época da Uni, que eu queria conhecer lá a terra do Bento Gonçalves, daqueles generais farrapos que enfrentaram o Império. Não sei se a causa era a melhor, né? Mas o heroísmo era de primeira qualidade. Então, isso foi nascendo comigo e se desenvolvendo com o tempo e se consolidando na medida em que eu fui conhecendo mais o Brasil. É preciso conhecer esse país para a gente amar ele, então. Porque é difícil admirar e amar aquilo que você não conhece, tá certo? Então você precisa conhecer o Brasil, conhecer pela história. Nós não temos mais ensino de história no Brasil. Hoje no Brasil você tem o ensino da história do que deu errado no Brasil, dos nossos fracassos, das nossas mazelas, daquilo que no Brasil pode ser apresentado como uma deformidade. Toda a sociedade, ao ser construída, ela carrega consigo momentos, feitos de reconhecimento e de heroísmo e também as suas mazelas. Mas no Brasil só se ensina o que deu errado. Os americanos ensinam a história deles a partir do que deu certo. Aqui nós ensinamos a partir do que deu errado.
como se nós fôssemos uma experiência civilizatória fracassada. Eu vi isso nos 500 anos do descobrimento, quando uma filósofa respeitada aqui no Brasil, professora da USP, escreveu um livro sobre os 500 anos. E a última frase do livro dela é: não valeu a pena. Ou seja, se não valeu a pena, o que é que nós somos? Nós somos exatamente nacionais e filhos de uma civilização que não valeu a pena, que é fracassada. E a outra coisa é conhecer a geografia do Brasil. Não precisa você ir a tudo quanto é lugar, mas pelo menos os livros oferecem a possibilidade de você conhecer essa geografia do Brasil. E acho que isso foi relegado. O Brasil hoje é um país que não se preocupa com a sua autoestima. Agora o nacionalismo está voltando à atualidade com o nacionalismo do governo dos Estados Unidos. Isso, de certa forma, vai nos ajudar, porque não vai ser considerada uma obscenidade ou um crime você ser nacionalista, como até pouco era. Se você fosse nacionalista, para ser considerado fascista, era ali a caminho. Estava muito perto. Por causa da ignorância. As pessoas nunca compreenderam que não há um nacionalismo. O que há são nacionalismos. Há 200 anos que a história da humanidade é a história da luta entre dois tipos de nacionalismo. Nós tínhamos o nosso nacionalismo, que queria a independência do Brasil, e os portugueses tinham o nacionalismo deles, que era nos conservar como colônia. Os americanos, os pais da pátria, lá o George Washington e os outros, tinham o nacionalismo, que era o nacionalismo de fazer a independência das 13 colônias. O nacionalismo britânico, o nacionalismo do império, onde o sol nunca se punha, era que as 13 colônias continuassem em domínio britânico. Até recentemente, a Europa queria manter a África como colônia. Os movimentos anticolonialistas, nacionalistas, queriam a independência. Então, o nosso nacionalismo não é um nacionalismo para dominar, para submeter nem o vizinho, nem o país. É o nacionalismo para defender os nossos interesses, a nossa emancipação econômica, científica, cultural, linguística, tecnológica. E por que que isso é crime? Porque ser nacionalista é crime? Não, nós não podemos aceitar essa coisa. Mas existe um nacionalismo que flerta com fascismo? Claro que teve. O nacionalismo alemão, o nacionalismo do Hitler. Era uma forma de nacionalismo agressiva. O nacionalismo das potências coloniais. O nacionalismo que fez a guerra do Vietnã a pretexto de que ia combater pela democracia, mas era a luta pela hegemonia de uma potência. Então, esse tipo de nacionalismo agressivo, às vezes xenófobo, ele existe, mas não é o nosso caso, não é o nosso nacionalismo. O nosso nacionalismo é defensivo. E como que a gente faz para peneirar, para diferenciar isso aí? Por exemplo, ontem a gente estava falando com um nacionalista aqui. Depois da live eu fui ver vários comentários assim, poxa, tem um discurso um pouco fascista aí. Poxa, a hora que ele falou. Censura de cara. A hora que ele falou de colocar uma censura na cultura me assustou. Ó, combater o crime com tanto rigor assim vai acabar matando pobre, né? Então, causa medo nas pessoas. É porque eu creio que quando ele não é bem explicado, porque as pessoas, elas não entendem o nacionalismo. Elas ouvem tanto que o nacionalismo é uma coisa perigosa, é uma coisa agressiva, pode ser fascista, que elas vão se convencendo disso. Quando você explica o que é o nosso nacionalismo, você defender a sua cultura, você defender a sua ciência, a sua tecnologia, a sua indústria, a sua economia, as pessoas vão... Por quê? É o seu emprego, é a sua vida, é o seu bem-estar. Isso tudo está no Brasil. Você é cidadão brasileiro com direitos aqui. Aqui você tem direito, pelo menos em lei, em tese, você tem direito à saúde, você tem direito à educação, você tem direito a ir e vir. Você não tem esse direito lá fora. Lá fora não, lá fora você tem que ter o seu passaporte e conviver com as restrições impostas à sua condição de estrangeiro.
Por isso é que você, no seu país, você tem direitos assegurados e garantidos. Se você não protege esses direitos, o direito ao trabalho, o direito... Você está vendo essa onda lá de exportação, de extradição de estrangeiros nos Estados Unidos. Muitos, inclusive brasileiros, já foram repatriados. Aqui ele não vai ser repatriado. Aqui ele só, se cometer um crime, é que será alcançado pela lei. Aqui ele goza desses direitos. Então nós temos que lutar pelo país que nos concede esses direitos, até para que eles sejam preservados. O trabalho, a renda, a educação, a segurança.